Nós vamos falar hoje, e falamos aqui nessas tardes sempre sobre família. Então eu quero fazer uma lembrança de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, que é o tema da nossa campanha, famílias transformadas e não encantadas. É assim que a gente tem vivido esse ano todo. Estamos debaixo de um encantamento do inferno contra as famílias, contra a vida das pessoas. Eu até vou citar aqui, nem perguntei se pode, mas eu acho que pode, se não pudesse agora já foi. Regina teve ontem uma grande faculdade aqui, né? Não vamos citar o nome, porque ela está acompanhando a filha dela que está para entrar na faculdade e ela simplesmente saiu de lá frustrada. E escandalizada também, não é? Porque ela viu lá dentro coisas que a gente já tem falado, todo mundo já está falando, comentando, e ela foi lá dentro e ela viu. O império do inferno instalado no meio da faculdade. Jovens que estão lá recebendo uma lavagem cerebral para desacreditarem em Deus, desacreditarem nos crentes, desacreditarem em tudo que é bom, que é amável, que tem boa fama, naquilo que é poderoso de Filipenses 4:8. Não é isso, Regina? Eu resumi o que você disse, o que você passou? Ela estava escandalizada. Ela falou assim, ela mandava mensagem para mim, mandou, eu falei assim, ó, já começa com a professora falando lá com a máscara. Para quê? Já para dizer que nós estamos sendo infestados e que quem não está fazendo isso está errado. Tudo para jogar, fazer assim, meter o louco, como dizem hoje em dia, né? Tem uma gíria assim, para deixar todo mundo, quem puder deixar, enlouquecido, com medo e entorpecido com esse encantamento de medo, de pavor. Então Deus realmente, Ele sabe o que está acontecendo e Ele está colocando para a igreja saber. Nós todos estamos sabendo. Se nós vamos nos enfiar por essa vibe aí que o diabo está querendo, que o inimigo está querendo, aí o problema é nosso, mas nós estamos sendo avisados. E dentro desse tema, né, de famílias transformadas e não encantadas, o texto que é a base, diz assim: se as boas novas que nós anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é exatamente a figura do que a Regina viu ontem na faculdade, é o que está acontecendo por aí. As pessoas estão sendo entorpecidas, enganadas, encantadas para não conhecer a verdade que liberta. Porque quando Jesus aparece na vida de uma pessoa e a pessoa aceita aquela verdade, existe um poder de Deus que quebra todo encantamento e a pessoa passa a ver. Então quem está aí no mundo não está enxergando. Estão indo, né? Indo assim, como eu posso dizer, em multidões. É assim, centenas e centenas de milhares indo para o inferno sem conhecer Jesus. Mas o Senhor Jesus está aí falando, Jesus está aí sendo apresentado, sendo ministrado, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais. E esse tema, inclusive, por que nós estamos falando? E eu já expliquei isso, mas hoje eu vou falar de novo. Por que a gente está falando de um texto que está dizendo assim, que é o Deus desse século cegou quem está lá fora? Porque a igreja hoje entorpecida está também, em alguns casos, e assim como lá fora tem gente enganada, dentro da igreja tem gente enganada também. O Senhor então está dizendo o seguinte: alguém na família de cada um aqui precisa acordar, perceber, para a gente poder fazer a nossa família sair desse bolo aí, esse bolo de engano do diabo, de falta de vida. Jesus veio para dar vida com abundância, e nós estamos vivendo o quê? Alguns aqui não estão vivendo a vida de abundância. Então, é esse texto que nós temos como base, e hoje Deus vai nos permitir falar um pouco mais do restante desse capítulo 4. Nós vamos falar sobre ele todinho hoje. É lógico que vamos falar de uma forma resumida, mas é isso que Deus tem para hoje, para a gente, para ministrar sobre a nossa vida. E o tema que o Senhor nos deu, o Paulinho até me perguntou, eu falei assim, um tema comprido, né? Mas é isso, eu não consigo fazer tema curto. Porque se alguém quiser me ajudar, depois, nos próximos, aí eu passo para você, você resume, não consigo. Então, o tema de hoje, né, é exatamente esse aí. Gostei, viu? Ficou bonito. Foi eu que fiz esse negócio. Ficou legal, né? Gostei da tela. Peguei uma tela e falei assim, não, tem que olhar para o céu. O Espírito Santo falou claramente nesse texto que nós vamos ler, nesse verso que nós vamos ler agora, continuando, né, o 4, 5, 6 para frente. Aí eu pensei, é para o céu, então tem que pegar uma figura bonita do céu. Eu gostei dessa foto. Mas esse é o tema hoje. Nós precisamos, né? Todos nós, vamos nos ocupar e ensinar
aqueles que estão em volta da gente a se ocupar. Nós precisamos nos ocupar das coisas do céu. E ensinar quem está em volta a se ocupar das coisas do céu. Por quê? Porque nós estamos ocupados com as coisas desse mundo. Nós estamos ocupados em querer saber da vida dos outros. Nós estamos ocupados em saber os memes da vida. Nós estamos ocupados em olhar como que está sendo os stories. Nós estamos ocupados em ver a musiquinha e quando a gente posta para ver quanta curtida a gente ganha, quantas pessoas já viram. E aí, eu estou generalizando, é lógico que não é todo mundo, mas quanto esse mundo hoje está distraído. Antigamente tinha distração, mas hoje está assim, nas alturas, a distração. E o que está acontecendo? Nós precisamos nos ocupar com coisas de Deus. Tem gente que passa 24 horas olhando a internet, joguinho, prestando atenção no que está fazendo. Não estou dizendo pegar um celular, como fiz agora, e estava conversando com alguém, falando de trabalho. Alguma coisa do trabalho. Antes de começar o culto, eu tinha que mandar uma mensagem aqui, comecei a correr antes de começar o culto. A gente trabalha com celular. Quem trabalha aqui com celular e usa o celular? Todo mundo trabalha. Mas sabe qual é o nosso problema trabalhando com o celular? É a hora que a gente está conversando no celular e alguém manda uma mensagem. E chega, né? Chega lá como que é, Regina? Chega lá um tim, como a Regina está fazendo. Aí o que a gente pegou... Isso, acho que só eu que passo por isso, óbvio, né? Pega o celular para falar com alguém, para mandar um trabalho, alguma coisa. Aí alguém chama. Aí você pega, vai lá olhar o que a pessoa chamou. Aí dali você vai para outra coisa, daqui a pouco você fala assim, para que eu peguei o celular mesmo? Quem é que já passou isso? Não precisa dizer. Não precisa dizer. Pois é. Então vocês estão entendendo qual é o tema de hoje? Ocupar-se e ensinar a se ocupar mais com as coisas do céu. Eu preciso me ocupar e eu preciso ensinar quem está em volta de mim. Não tenho filhos pequenos. Graças a Deus, já passei por essa fase. Ufa! Né, Lúcia? Ufa, nossa parte já foi. Mas quem tem filhos pequenos? Eles vão fazer e eles vão repetir. E isso é uma grande realidade. Desde que o mundo, é assim que acontece. Não é, Mara? As crianças, elas aprendem pelo que elas veem, mais do que pelo que elas ouvem. Você falar, não faça isso. Se você faz, a criança vai ouvir. Vai você fazendo, ela vai seguir o que você faz. Então, nós precisamos nos ocupar. E isso não é quando é criança pequena, não. Porque hoje a gente está andando por aí fazendo muita coisa. E eu estou aqui na igreja, eu posso dizer isso na posição que eu ocupo como esposa do pastor da igreja. E hoje eu vejo que coisas que eu faço, tem mulher seguindo, fazendo o que eu estou fazendo. E isso não está me fazendo ser melhor do que ninguém. Eu tenho que entender que se eu me ocupo de algumas coisas, vai ter gente se ocupando atrás de mim. Então eu preciso atentar que não é só filhos, não são só pessoas dentro da minha casa. Onde eu estou me ocupando com o quê que estou fazendo outras pessoas se ocuparem. Ah, mas a gente não é culpado pela vida dos outros. Cada um é responsável pelos seus próprios problemas. Exatamente. Mas nós vivemos nesse mundo influenciando ou sendo influenciado. Nós vivemos nesse mundo fazendo coisas, imitando coisas e fazendo pessoas imitarem a gente. Por mais personalidade forte. Gente, eu conheço gente de personalidade forte. Vocês conhecem? Eu conheço. Vocês convivem com gente de personalidade forte? Eu também convivo. Todos, sem exceção, todos são influenciáveis. Todos nós. Por mais que seja aqueles de mais personalidade forte, chega uma hora que ele imita alguém. Aquela pessoa de personalidade forte, daqui a pouco ela pensa que não, ela está imitando alguém. Porque isso é natural, inerente do ser humano. Quando nós somos pessoas que andam junto com um grupo, a gente acaba pegando o jeito de um, a maneira do outro. Não é só as coisas que faz, os hábitos de roupa, não. É a maneira de falar, é a maneira de se portar, é a maneira de lidar. Todos nós passamos por isso. Só que nós, como crentes, não temos nenhum direito de dizer assim, eu não quero nem saber, cada um viva a sua vida. Não, eu e você estamos passando informação para os outros. E estamos fazendo outros imitarem a gente, queira você, queira ou não. Alguém pode dizer assim, mas ninguém tem nada me olhando. Leonor, estão olhando para você, porque você é esposa do pastor Joel, vocês estão aqui há 35 anos na igreja, todo mundo está olhando. Não sou eu. Eu também sou. Mas alguém chega lá na igreja desse tamanho. Pensa, a igreja desse tamanho que a gente tem aqui é o nosso espaço pequeno. A igreja daquele tamanho que vocês já sabem, lá em cima. Eu, como a esposa do pastor, sento lá no meu canto, né, na minha cadeira cativa, né? Estou lá, fico na minha cadeira ali. Um monte de gente não sabe nem quem eu sou. Entra e sai, não me viu, nem me vê, não sabe nem quem eu sou. Só que naquele dia a Mara está lá sentada lá no meio da igreja, aí aquela pessoa chega, olha para a Mara, gosta do jeito dela, do cor do cabelo, acha ela bonitinha, arrumadinha, vai lá e senta perto dela.
Está lá do outro lado, não está nem me vendo, não sabe nem quem eu sou, mas está lá, olhando a Mara. Aí a Mara começa a adorar a Deus e chora. Aí a pessoa olha e fica, olha, nossa, essa irmã, né? Ó, tá? Né? É do manto, ó, tal, é. E aí ela vai e canta, adora a Deus, tal, do jeito dela, do jeito que ela tiver. Não precisa ser espalhafatosa que nem eu. Cada um do seu jeito. Mas a pessoa dela chama a atenção dessa irmã. A irmã chegou não muito bem às vezes, é uma moça que chegou com alguma dificuldade. E ela começa a se associar com a irmã Mara, estou usando como exemplo, porque a Mara está lá no meio, sentada. O que eu quero dizer com isso é que todos nós estamos sendo olhados. E todos nós precisamos, então, aprender a nos ocupar com as coisas do céu, porque nós vamos ensinar quem está perto, quanto mais filhos. Bom, já fiz uma introdução muito comprida, que não era para fazer, mas já fiz, então vamos lá. Como é que nós podemos nos ocupar? Como ocupar-se e ensinar? Como? Tem uma pergunta. E eu tenho 4 coisas para falar aqui, Deus ajude que a gente consiga falar de uma maneira resumida. Mas uma coisa que o próprio Deus, queridos, é assim, Deus vem e revela a palavra dele, fala com a gente, eu fico assim, impressionado. E foi nessa revelação, não vou brincar nos revelamentos, mas não é revelamento, não é revelação de Deus. Foi nesse momento que eu estava vivendo um turbilhão, que eu falei, pelo amor de Deus, para o mundo que eu vou descer, socorro, o que está acontecendo? Eu falei, Deus, me ajuda, o que está acontecendo? E aí, ainda o celular sem parar, e eu tive que olhar, enfim. Aí eu fiz assim, foi a hora que eu olhei, falei, ah, tá, é tudo isso para isso, Senhor, estou entendendo. Então, olha só, como? Eu estou falando sobre ocupar-me, eu tenho que me ocupar para fazer os outros se ocupar. E aí, o que está acontecendo? Quem está em volta de mim não está ocupado com nada do céu. Aí eu falei, e agora? Tão distraído, e eu tenho que deixar de ser distraída também, comecei a distrair também. Então, olha aí que coisa bem interessante na palavra. Isso é palavra de Deus. Aqui não é a teologia da Leonor, não é o que eu penso. A gente pode ter eloquência para falar, eu não tenho, óbvio, né? Tem gente que fala muito melhor do que eu. Aqui na nossa igreja tem gente que, top, fala muito bem, mas não está na frente falando. E eu estou por acaso aqui. Então, sou eu que tenho que falar, vocês têm que me ouvir mesmo, fazer o quê? Paciência, entendeu? É assim, aí eu sei que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, então estou eu aqui para falar para vocês. Olha essa primeira coisa que nós vamos ver. Como ocupar-se e ensinar? Primeira coisa, não esconder em quem cremos. Além de não esconder em quem nós cremos, nós temos que anunciá-lo. Como é que eu me ocupo com coisa do céu? Primeiro, não esconder em quem eu creio, e depois eu tenho que dizer que é ele. Quem é? Vamos lá. O versículo 5 e 6. Diz assim, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha o que está dizendo aí esse texto. Simplesmente está dizendo assim, olha, a luz dele está brilhando em nós e nós precisamos deixar essa luz aparecer. Ou seja, eu não tenho que me esconder. O que eu estou começando aqui nessa primeira parte dizer para vocês, falando de filhos. Se você é um cristão que está lendo a Bíblia, que está buscando a Deus, que faz o filho orar quando levanta, orar para agradecer o alimento, depois, na hora que vai sair para a escola, ora com ele, fala que o Senhor te guarde, te abençoe e tal. Na hora de dormir, você ora junto. Você, na hora de uma dificuldade, uma discussão que tem em casa, alguma situação, você chama o filho para explicar que papai e mamãe às vezes tem problema e tudo mais, ou então que você estava meio nervoso, mas que não é bem assim, que não é bom, que Deus não se agrada, pedir perdão, pedir desculpa. Esses comportamentos, quando você começa a ter esses comportamentos, você está anunciando para o seu filho que onde ele estiver, ele não vai ter vergonha de ter ficado nervoso um dia, ele não vai ter vergonha de ter feito alguma coisa errada, que ele vai saber se desculpar, ele vai saber pedir desculpa, vai se corrigir com as pessoas, mas não vai deixar de dizer de quem ele é filho. Que ele é filho de Deus, que ele ama Jesus. Agora, dentro das casas, o que está acontecendo? Os pais hoje estão vivendo como cristãos anônimos. Como que é aqueles... que fala que é escondido, esqueci agora a palavra, mas assim, isso aí, camuflado também. Como é que você falou? Agente secreto. Ninguém sabe que é crente. O filho só lembra que o pai é crente no domingo porque vai para a igreja, pega a Bíblia e vai para a igreja. No dia da semana, ninguém fala de Deus, ninguém usa a Bíblia, ninguém fala canta um louvor, ninguém ora, ninguém busca a Deus. No final de semana, vai para a igreja. Como é que eu estou? Como que eu consigo me ocupar com as coisas de Deus para fazer o outro se ocupar? Meu filho não vai se ocupar, eu não estou me ocupando. Ele tem que me ver com a Bíblia, ele tem que me ver lendo a Bíblia, falando das coisas de Deus, ele tem que me ver, de repente, tendo uns DR com a família, depois,
Tem que ver eu pedindo desculpa, tem que ver eu dizendo que eu tenho falhas, que eu tenho erros. Isso é me ocupar com as coisas do céu. Primeiramente, não esconder que nós cremos nele e anunciá-lo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, diz lá o texto, vamos lá. Vocês são luz do mundo e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal. Escuta isso, olha. Ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. E o versículo 16 diz, da mesma forma, as suas obras, as suas o quê, irmãos? As nossas o quê? Obras devem o quê? Brilhar, deve reluzir, deve aparecer. Todo mundo tem que ver. Para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Então eu preciso ter obras que mostrem a glória de Deus, que diga quem Ele é, que Ele é poderoso. Então, crente foi feito para brilhar, meu povo. O seu filho, sua filha, quando tem uma coisa para fazer, na escola e sei lá onde, você tem que incentivar. E a criança, ela tem que se sentir bem, mesmo sendo... mas eu sou crente, não consigo... Aí lá pediram não sei o quê para fazer. Esses dias falaram que chamaram as filhas de uma irmã lá, que era para fazer a peça lá do teatro, e era de duende. E para ela estava tudo bem. E ela me contou. Só estava tudo bem até ela me contar. Quando ela me contou, eu fiz assim, what? Eu fiz assim, você sabe o que é duende? Duende é demônio. Nos dicionários antigos, era escrito assim, exatamente. Duendes são espíritos demoníacos que ficam nos cantos das casas para aterrorizar. Hoje, vai no dicionário. Não precisa ir agora não, por favor, Ângela, se contenha. Fica aí. Daqui a pouco ela põe na tela, não precisa. Hoje em dia está lá, espíritos brincalhões para brincar com as crianças que ficam nos cantos das casas. Ai, que coisinha mais maravilhosa, adorei. Mentira do inferno. E aí as filhas da crente, que ela não sabia, óbvio, foi fazendo já toda a seleção para elas serem a duende dentro do teatro. Eu peguei e expliquei, falei, olha aí, olha como o diabo é sutil, ele quer trazer a malignidade. O que aconteceu? Ela foi lá na escola e disse, olha, não quero, porque ainda ela é nova na fé, falou assim, olha, eu não sabia, mas eu descobri que duende é demônio e minhas filhas não vão participar desse negócio. Adorei. É possível uma coisa dessa, queridos? Não sei se foi no Gêmeos ontem, Lúcia, se for, você me lembra? Alguém falou, não sei que dia desse, porque é muita coisa na cabeça. Não, acho que não foi no Gêmeos. Foi no Gêmeos, mas foi no nosso passeio, lá no nosso encontro lá do batismo. É uma situação, né, que eles estão usando hoje na escola, de dizer assim que tudo que vem do candomblé é apenas cultural, folclórico. E aí, não, foi você mesmo que contou. Não, foi ela mesmo que me contou. Ixi, agora é você mesmo. A neta dela, a neta da Lúcia, foi participando do folclore. Foi outra história que eu ouvi também lá, porque eu já vi várias histórias esses dias sobre isso. Simplesmente é colocado assim, que as crianças têm que ir com aquela roupa, com aquela vestimenta, a neta dela tinha que ir. E lá a professora ensinou que todo mundo tem que entrar para fazer o tal do breguete lá, tem que sair, tem que entrar todo mundo descalço, para poder os espíritos entrar pelas pernas, pelos pés. Isso é cultura. Agora, quem não está ensinando em casa, quem não está se ocupando em casa com a palavra, se ocupando com o filho, fica o dia inteiro enfiado no celular, nem olha, né, Lúcia? Algumas pessoas lá, algumas amigas da filha dela, nem tem tempo, que estão trabalhando, correndo para dar o celular 24, 32, iPhone 200 mil. Aí está tudo preocupado em viajar depois para a Flórida, para não sei aonde, preocupado em estar no melhor carrão, preocupado com a melhor roupa, e não sabe que estão entregando os filhos na escola, sem olhar nem a agenda da escola, está lá escrito que vai ter que ir assim, 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 não vai lá nem se certificar de que daquele dia vão lá fazer os tal dos pontos, fazer lá aquelas coisas todas, e as crianças vão voltar tudo o quê? Com um breguete para dentro de casa. Para não dizer assim, você já sabe, demônio mesmo. Então, o Senhor está dizendo hoje, se ocupe com as coisas de Deus, se ocupe com as coisas do céu, e quem está em volta vai se ocupar. É óbvio que com tudo isso, nós vamos ter gente que não vai gostar da nossa cara.
Vai ter gente fazendo coisa contra nós, vai ter gente olhando com cara feia. Mas, gente, com quase 60 anos hoje, eu já estou assim, de boa, na lagoa. Isso quem fala é a Leia. Isso é sapo, que está de boa na lagoa, né? Antigamente me entristecia, me chateava quando eu tinha esses problemas de gente me desfazer de mim. Até na faculdade chegou a acontecer algumas vezes e eu me chateei. Mas lá mesmo me doutorei. É um tal de gente não ir com a nossa cara, por quê? Porque você é crente. Só porque você é crente, só porque você é da verdade, é da palavra e é da luz. E quem está nas trevas não gosta. E até então me chateava. E depois eu falei, o quê? Eu sei quem tenho crido, eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei para onde eu vou, já era, bora lá. Então é isso, nós temos que entender, nós temos que ser destacados, olhados, notados. E nesse texto está dizendo exatamente assim, não vamos nos esconder. Nós vamos declarar que eu tenho uma fé em Jesus, porque... Outra situação, né? Um outro caso lá agora dos gêmeos, alguém chegou lá e contou também. Isso, todo esse final de semana a gente está ouvindo isso, dessa semana. Um pai que foi lá na escola porque o filho pegou, fez todo um trabalho. Isso foi agora sim, foi lá no sábado. A gente conversando sobre isso. No sábado, lá na confraternização dos gêmeos. Uma família da nossa igreja aqui falando que o filho se passou, né, do pré, acho que é do pré para o primeiro ano, uma coisa assim. E tem toda uma musiquinha, cantou tudo, cantou. E os pais tudo alegre, felizes, gravando toda coisa mais. No final, canta para a mãe Iemanjá. A música da criança, cantando para a mãe Iemanjá. Quando eles viram, falaram assim, eu fui obrigada a perder a comemoração do meu, a festa, né, a formatura do filho, o vídeo, um pedaço, porque canta no final para Iemanjá. E os pais foram lá e falaram, escuta, que história é essa? Vocês estão... mas isso é folclore, né? É folclore, é a cultura. Peraí, é cultura? Então, eu quero cantar um louvor a Deus. Vai poder cantar também? É minha cultura. E aí o louvor a Deus não pode. Então, irmãos, acordem. Se vocês estiverem o tempo todo se ocupando com as coisas de Deus, os filhos, eles vão se levantar e reclamar. Ainda tem mais. Foi bom lembrar. Quando amanhã vocês lembrarem, olhem para a Nicole. Não precisa saber nem quem é. A Nicole é uma fofinha, maravilhosa, lindíssima, filha dos irmãos aqui, cheia de Deus, uma criatura linda. Ela é uma adolescente. Ela batizou agora recente, né? Tem alguns anos, acho que 2, 3 anos. Ela deve ter 14, 15 anos, no máximo. Nem 15, eu acho que ela não tem. E ela veio conversar comigo no domingo aqui da nossa igreja, que amanhã ela vai participar de um debate, porque começaram a fazer uns debates lá contra um monte de coisa, contra a palavra, que não vem ao caso agora, que não lembro. E ela se levantou, ela falou assim, deu a cara para bater e começou a não aceitar não. Falou assim, os amigos tudo contra ela, e ela na escola, a professora falando, ela falou, não, mas isso não acredito, não é assim, porque eu creio assim, porque é assim, assim. E amanhã vai ser o debate contra a questão do aborto. Ela veio conversar comigo, o que ela pode falar. Porque estão indo nos assuntos. Por quê? Porque a escola está o quê? Todo mundo tendo o quê? Lavagem cerebral. Então, essa menina falou, não, comigo não. E ela está cheia do Espírito, está cheia de Deus. No final de semana lá com o Jubra Camp, ela foi batizada no Espírito Santo. A mãe dela disse que ela está muito encantada com o que Deus está fazendo na vida dela. E vai lá amanhã dar a cara para bater. Ou seja, tem uma família que está se ocupando com as coisas do céu. Então, a filha adolescente está ocupada com as coisas do céu. Está todo mundo entendendo? Está sendo algo que dá para entender o que nós estamos vivendo, queridos? Estamos falando muito de pai, de filho, mas nós todos temos a ver com isso. Glória a Deus que eu tenho minhas filhas que ensinam meus netos, né? Na presença de Deus, estudo com Deus, mas quando eles estão comigo, estou eu lá dando meu espetáculo também, não quero nem saber. Eu sei que, graças a Deus, são servas, né? Servas de Deus, estão servindo ao Senhor. Mas quando estão comigo sozinhos, com certeza eu tenho que continuar. Então, nós todos somos aqueles que fomentam, que ocupam com as coisas do céu. Amém, queridos? E aí a segunda coisa que nós vemos aqui, como é que a gente se ocupa? Como nos ocupamos? Nós precisamos ensinar os conceitos de caráter de Cristo, que é o conceito principal do Senhor, humildade e simplicidade. No sentido assim, de uma pessoa vazia de si, né? Falar de caráter, a gente tem que pensar assim, orgulho de um lado, humildade do outro. Orgulho vem direto do diabo, do inferno. E ser humilde é de Deus. Se a gente tem orgulho, a gente tem parte do diabo com a gente. Nossa, Léo, não é tanto assim? Como não? Espera aí. Eu vou ali fora, tem uma sujeira, tem um barro, eu pego aquele barro, passo aqui na minha roupa. E venho aqui dentro, eu estou com o quê? Com o barro de lá de fora. Eu passei um barro. Mas isso aí não tem nada a ver. É exatamente o que eu estou falando. É como se eu tivesse passado alguma coisa em mim que ficou em mim.
Eu estou carregando orgulho. Então, todo dia a nossa carne tenta carregar. Então, por isso que todo dia a gente tem que buscar o Senhor para tirar isso de nós. E esse texto está falando sobre isso. Ensinar os conceitos de caráter de Cristo, que é humildade e simplicidade. Olha o versículo 7 que diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O que estamos dizendo aqui? No contexto que nós estamos falando. Deus tem nos levado a sermos as pessoas que entendem coisas que o mundo não entende. Nós compreendemos a palavra de Deus que o mundo não compreende. Nós compreendemos a ciência de uma maneira, não a ciência, mas no sentido espiritual, do discernimento, que as pessoas não têm discernimento. E isso, quando nós nos ocupamos de Deus, nós vamos embutindo isso em pessoas que estão perto de nós, nós vamos embutindo isso nas crianças. Então, Deus vai nos destacando em alguma coisa. Mas aí Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, isso não significa que a gente tem que ser melhor do que ninguém. Cada um que tem aqui uma habilidade, que sabe fazer uma coisa melhor do que os outros, sempre a gente se destaca em alguma coisa que a maioria não sabe fazer, quem está perto da gente, a maioria não sabe, e a gente sabe. Mas o que significa isso? Aqui Deus está falando, olha, o Senhor quer nos usar realmente para que a gente não seja, como dizia o Deuteronômio, não sejamos cauda, mas nós sejamos o quê? Cabeça. Que a gente esteja direcionando coisas na empresa onde a gente trabalha, no bairro onde a gente mora, no condomínio. A gente é destacado, meus irmãos. Não se trata da gente querer, Deus faz isso. Porém, nós somos vasos de barro. A gente não tem que se destacar para se sentir levantado. E é isso que temos visto nos últimos dias. As pessoas estão muito senhoras de si. As pessoas estão sempre naquela de querer se exaltar. Nós estamos nesse tempo da exaltação, da perfeição humana, do homem perfeito na terra. Nós não somos esses. E isso, nessa base bíblica, dessa situação de nós temos que ensinar, falando com a nossa vida, né? Nossos filhos, a pessoa que está em volta da gente, reconhecendo nossas dificuldades, reconhecendo nossas mazelas. Jesus sendo Jesus, ele reconheceu uma hora. Ele estava lá no monte, foi lá orar, deixou o povo, deixou os discípulos, foi lá orar. Quando ele voltou, estava todo dormindo. Jesus fez o quê? Ai, que lindo, parabéns, abraçou todo mundo. Foi isso que ele fez? O que foi que Jesus fez, gente? Deu o quê? Deu uma bronca. Falou, poxa, mas vocês não podem nem ficar um tempo aqui acordados comigo. Vocês já dormiram, eu fui ali, já voltei, todos vocês estão dormindo. Ali, nessa bronca que ele deu, foi uma frustração que Jesus sentiu. Ele estava se sentindo sozinho, ele é humano. Naquele momento, mesmo sendo Deus, ele era humano. Ele queria o quê? Todo mundo em volta. Não é terrível quando a gente espera que alguém nos ajude e a gente não tem o que a gente espera das pessoas, a gente não se frustra? Jesus se frustrou. Então vejam, Jesus era humano. Mas no momento em que, enquanto ele estava dessa maneira, ele simplesmente não deixou todo mundo, não largou todo mundo, deixou todo mundo lá, não. Ele falou o que precisava falar, mas ele continuou junto. E a gente, quando tem um orgulho misturado não, tem um orgulho, mas tem a tentativa da humildade, a gente tem que fazer uma escolha nesse momento. Se Jesus fosse orgulhoso, falar, também não quero saber de vocês, e ir embora. Jesus não fez isso. Jesus já pensou se ele fizesse isso com a gente? Quantas vezes que a gente deixa Jesus, abandona Jesus? Por tantas coisas. E aí Romanos 12:3 fala sobre isso, um conceito equilibrado. Ai, que coisa linda. Romanos 12:3 diz, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha lá, ninguém se considera melhor. Em outra tradução diz assim, tem o equilíbrio quando olhar para você mesmo. Isso faz você ensinar seus filhos a serem humildes e simples, porque quando você está olhando para o alto, quando você está olhando para o céu, você anda em humildade. Então, por mais que o filho se destaque, não pode fazer o filho se achar e pisar assim nos outros. Então, mas se o filho vai fazer, faz por quê? Porque o pai está fazendo. O filho faz, o pai faz. A mãe faz, a filha faz. Então, o Espírito está nos ensinando. E aí o outro verso diz, ensinar os conceitos... Não é isso aí não. É o outro versículo, desculpa. Agora, Romanos 12:16 diz, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pense que sabe tudo. Gente, aqui dava para pregar um dia, uma hora todinha falando sobre isso aqui. Fala sobre orgulho, fala sobre ter amizade com gente
né, na questão social menor que a sua e não se achar grande coisa. Olha quantas coisas aqui. Tudo isso está ligado ao quê? A conceito do caráter de Jesus. Quem está conectado com as coisas do céu, quem está sempre ocupando-se com as coisas de Deus, sempre abaixa a bola. Abaixa a própria bola e quando o filho começa a se exaltar, porque é assim, ó, o problema do filho único, sempre não, de vez em quando eu volto aqui nessa história para que a gente converse um pouco. Filho único e o filho caçula, nós temos a tendência geral, total, e ninguém se exclua, de estragar. O filho caçula e o filho único, qual é o detalhe? A atenção vai para ele, o olhar é para ele. No caso, tem o mais velho que era o queridinho, até chegar o segundo. Chegou o segundo, o primeiro já fica meio de canto. É bem assim, né? Assim que o mundo vive. Assim é o ciclo da natureza. Aí vem o segundo filho. Se esse segundo filho já é o último, pronto. O primeiro, a culpa é toda dele. É ele que errou, é ele que faz as coisas erradas, é ele que tem que cuidar do irmão. Blá, blá, blá. Todo mundo já sabe. E o filho único, então, piorou. Aí só a atenção dele. Piorou nesse sentido. É tudo para ele, é tudo do jeito dele, é tudo do gosto dele. Quando pensa que não, você criou uma cobrinha em casa. Desculpe, com amor e carinho eu digo isso. Amor, beijinho e carinho, tá? Para vocês não acharem ruim. Mas cria uma cobrinha em casa. Por quê? Porque é tudo daquele... E aí, como é que você vai incutir depois essa criança crescida, aprendendo que tudo... Ela bate a mão, tem tudo na frente dela. Como é que você vai desconstruir isso dessa criança para que ela não seja daquelas que vai pisar nos outros, que vai querer tudo para ela primeiro? Eu primeiro, sou eu sou a bola da vez. Como? É muito mais difícil. Pois é. Deixa eu continuar. Vamos lá. O terceiro motivo, nós falamos dois, é de como ocupar-nos, né? Como a gente se ocupa com as coisas de Deus e como a gente ensina. No versículo 8 e 10 está escrito lá alguma coisa que é para nós pensarmos que vivemos nessa terra sem triunfalismo. O que é triunfalismo? Quem é que sabe dizer o que é triunfalismo? Me diz aí. Enquanto isso, eu vou tomar alguma coisa aqui que minha garganta secou. Vamos, um de cada vez só, gente. Todo mundo falando, não consigo ouvir. My God, ninguém? Triunfalismo. O que é, Lúcia? O que você ia falar? Consultar o Google foi boa. Tem a ver com o que a Ângela falou sobre conseguir, conquistar e tudo mais, mas é um pouquinho além disso. O triunfalismo, a gente costuma usar isso na teologia, a gente costuma falar por quê? Porque tem pessoas que estão em Jesus e não perdem nada. Todo mundo dá o exemplo que eu já dei outro dia aqui, faz muito tempo. Alguns anos atrás, quando começou a história aqui no Brasil sobre os crentes da prosperidade, então é uma crença triunfalista, não é bíblica, é triunfalista. O que significa isso? O crente não fica doente, o crente não é roubado, o crente não tem problema, o crente é triunfalista. Por quê? De Jesus, venha para a igreja, venha para Jesus e nunca mais você vai ter problema. Isso é um triunfalismo. É verdade que acontece isso, minha gente? Ô, mentira da desvalhada, né? Porque deslavada. Porque eu comecei aqui falando de tanta dificuldade que eu passei hoje. Então, eu não sou crente? Então, o triunfalismo não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com aquilo que a gente tem que viver conectado e fazer as outras pessoas se conectarem. Por quê? Algum tempo atrás, como eu estava dizendo, nessa época que tinha... Quando começou essas histórias de... A maioria de vocês aqui... A maioria não, tem vamos dizer que está bem balanceado hoje. Não tem tanto só pessoas da minha idade. Mas naquela época, né, que quando começou essas histórias de igrejas, né, com prosperidade, tinha um determinado líder, né, que ficou conhecido, né, de uma maneira um pouco sobressaltada, que ele pregava na igreja dele que é crente, não acontece nada, não tem um problema, não sei o que lá, e vivia, e todo mundo, imagina, não dá uma alegria, falou, que bom, não tem mais problema, não vou ser roubado, não vou perder emprego, não, é tudo de bom, é o carro da melhor marca, blá, blá, blá. Aí o que aconteceu? Ele acabou tendo o carro dele roubado. E depois isso a gente acabou sabendo, não tinha essas mídias todas, mas a gente acabou descobrindo. Ele foi roubado, e aí ele foi na concessionária, comprou o carro da mesma cor, pagou uma nota para poder
mandar fazer a placa da mesma placa, que não podia, porque já que tem um carro, depois de dar toda a queixa, tudo mais, ele deu tudo isso assim, ó, tudo camuflado, tudo em off, escondido, pegou e comprou a placa, pagou caríssimo para poder pôr a placa, para não dizer que tinha sido roubado. Por quê? Porque era um pregador triunfalista, de um evangelho que é mentiroso, que não é verdadeiro. Jesus triunfou, mas ele não passou tudo bem. E nós, como cristãos hoje, nós estamos exatamente nessa época. O que aconteceu no passado, de vir essa igreja, dentro da igreja, que nós temos falado, a igreja começou a ser triunfalista, mas digamos que o vento passou, só que não. Dentro das igrejas, o que acontece hoje? Nós estamos vendo uma geração que não é preparada para sofrer. O que acontece hoje com os filhos? Tudo é cuidado, tudo para não ter problema. Os filhos precisam sofrer frustração, sim. Criança precisa ouvir não. E aí a gente tem a mania de estar junto com o que está lá fora no encantamento no mundo, traz o triunfalismo para dentro de casa. Por quê? Porque o filhinho é o coitadinho, é o protegidinho, ele não tem nada que fez errado, a professora não pode brigar, ele não pode nem se machucar quando rala a perna, vai ter que colocar o metiolate sem arder, que antigamente, como a gente sofria, né? A hora que a gente ardia, meu Deus, a mãe soprava, ardia. Hoje não arde mais. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje essa sociedade aí, essa geração não sabe sofrer, não pode sofrer. É tudo mimizento, é tudo com problemas. E nós somos aqueles que estamos trazendo isso para a nossa casa. E esse triunfalismo está dentro da igreja. No sentido assim, não tem problema. Aí ensina o filho não ter problema. E se o pai tem problema, não chora na frente do filho. Não, o que ele vai pensar? Meu Deus, meu neném. Ele vai precisar fazer uma terapia. Justo eu falando isso, mas vou falar. Meu filho precisa fazer uma terapia porque nós estamos brigando muito em casa. Minha gente, essa criança precisa ver que não é uma família de triunfalismo, não. Que Jesus era um homem de dores. Jesus veio, ele não triunfou o tempo todo, ele andou em cima do tapete, todo mundo achava. Quando, está para vir o Senhor, o Messias. Quando o Messias veio em cima de um burrinho, a mãe dele foi em cima de um burro, para poder ter ele. Depois, quando ele foi entrar na entrada triunfal, ele estava onde? Em cima de um burro. Ele comia com os pobres. Ele estava lá com a sandalinha igualzinho todo mundo. Todo mundo queria era aquele rei que não pisava nem no chão. O nosso Senhor Jesus sofreu. Se você tem que sofrer, sofra o que você tem que sofrer e deixa os outros saberem. Não ficar contando para todo mundo lamuriando, né? Meu pai, ninguém merece. Deus o livre. Não estou falando assim, todo mundo, quando fica sofrendo, fica contando o sofrimento maior que o dos outros. Alguém chega para contar seu sofrimento, você, não, mas você não sabe o que eu vivi hoje. Não é isso. O que nós estamos falando é assim, reconhecer que tem dia que não está legal. Eu cheguei aqui dizendo, hoje foi um dia daqueles. Aí alguém fala, nossa, Eleanor, para com isso. Não estou aqui reclamando, mas eu estou dizendo que Deus fez eu trazer essa palavra, mas antes Ele fez eu passar um bocado hoje. Mas eu estou aqui dizendo que mesmo assim, meu Senhor, fazendo eu passar, mas eu vim, eu não deixei de vir. Porque eu sei que tem gente que com essa situação, não vem mais. Mas graças a Deus, a geração Nutella, não faço parte, aleluia. E estou aqui em nome de Jesus para dizer e para chamar você para essa nova geração de Deus e não dessa situação que nós estamos vendo. De ser aqueles que olham para o céu, que anunciam o céu, que olham, falam das coisas de Deus, que falam que é possível ter uma vida diferente apesar de sofrer. E é o que nós estamos vendo nesses versos aí. Eu nem li os versos, né, ainda? Ou não li. Do triunfalismo. Vamos lá. Vivemos sem triunfalismo. Versículo 8 ao 10. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Ou seja, nós não temos que sair para todo lado dizendo que a gente acontece, o Superman abre a roupa e temos uma capa. Não, Jesus foi o homem de dores, ele sofreu, mas ele venceu no meio do sofrimento. Então nós estamos aqui vencendo no meio do sofrimento. O sofrimento faz parte do crescimento, o sofrimento faz parte de maturação. Eu e você precisamos ser maduros para ir para o céu, para andar nas ruas de ouro, para ter as pedrinhas na coroa. E quantas vezes os crentes hoje, qualquer sofrimento, não vou para a igreja. Tudo é culpa. A culpa foi desse, foi daquele. Que isso?
Isso é uma igreja triunfalista, que tem que estar tudo bem o tempo todo. Não. Mesmo quando tudo não está bem, nós temos que estar no Senhor. Quanta gente deixa de cear, deixa de cultuar, sai de ministério. Meu Deus! Porque tinha que estar tudo muito bem, do jeito que queria. Não. Olha o texto que é maravilhoso de Isaías. Isaías 53, 3. Ele, Jesus, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Não vamos olhar o texto, não é necessário, mas está lá o texto em 2 Coríntios, 2 Pedro, que diz que ele era injustiçado e ele não revidava. Ele era injuriado e ele não injuriava. Antes ele se entregava na mão daquele que julga justamente. Ou seja, queridos, quando nós estamos vivendo essas três, que falta só mais uma, essa maneira de ocupar a nossa vida no céu, a gente tem que deixar de sair, tem que deixar as coisas dessa terra. Temos que olhar as coisas como Deus está olhando. Temos que viver da maneira como o Senhor estaria fazendo aqui, como Jesus estaria fazendo aqui. E nós estamos hoje aqui, sabe fazendo o quê? A gente não consegue olhar para cima, a gente olha aqui em volta. Que o Senhor nos dê graça. Amém? Por último, vamos lá. Como é o quarto aqui que nós estamos vendo sobre ocupar-nos e ensinar a ocupar, é acreditar, né? Viver acreditando que o que está por vir não tem comparação com essa vida. Que toda a dificuldade que estamos vivendo não se compara. Tudo que você passa, tudo que hoje citei, né? Vocês também, se pudessem, também estariam citando dificuldades, situações. E são situações na família, são situações de enfermidade, são situações financeiras. É a situação do país, a gente não sabe o que está para acontecer e tantas outras coisas. Mas nada disso. Coisa boa. Pensar que nada dessas coisas se comparam com o que Deus tem preparado para nós. E nós não podemos viver olhando para essa terra. Essa terra é uma passagem. A gente anda aqui, mas aqui tudo é passageiro. O que é bom é passageiro e o que é ruim é passageiro também. Tem coisa boa vivendo? Vocês estão vivendo coisas boas? Pois é, vai passar, vai acabar. Que beleza, não é? Olha o dia que a gente recebe. O dia que vem o dinheiro na conta, né? Ai, é tão bom, né? Dá uma alegria daqui a pouco, do mesmo jeito que foi bom. Foi embora. São minutinhos. Às vezes nem minutinhos. Já está tão comprometido que entra na conta e tchum, já desaparece. É verdade. Não é? Então, olha só, coisa boa vai embora. Mas as ruins também, gente. O que não vai passar é essa coisa maravilhosa, os céus que o Senhor está preparando para nós, viver em ruas de ouro, viver a vida toda, eternamente, olhando para Jesus. Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Para encerrar, nós vamos ler um texto comprido. Espero que vocês não tenham problema de ler a Bíblia, se sintam mal. Se sentir mal, vou repreender aí já na hora. Para sentir mal, não pode ser de Deus. Romanos 8. Olha que texto rico para nós encerrarmos. 8, versículo 15. A partir do versículo 15 até o 28. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus. Você pode dizer glória a Deus que você recebeu o Espírito de Deus? Que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba. Abba, Pai. Quem tem experiência boa com o pai? Quem é que tem uma experiência boa, que tem um pai assim que sempre foi participativo, sempre teve na sua vida e foi sempre muito bom? Alguém tem aqui? Você teve um pai bom assim? Que bom. Eu não posso dizer também não. Eu também não. Pois é, mas quem tem e quem não tem que pensar exatamente isso. Se um pai aqui na terra que é bom, que cuida, que zela, que se preocupa, que toma conta do filho, que faz tudo pelo filho, imagine Deus. Deus faz isso e muito mais. E quem não tem esse pai aqui na terra, maravilhoso, que cuida, que zela, que se preocupa, que não é egoísta, que não é egocêntrico, que não é rabugento, nós temos um pai, o Abba. Eu gosto tanto de chamar pelo meu Abba, Pai. Que tremendo. O restante, por favor.
Pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus. Onde eu chegar, onde eu estiver, ninguém me conhece, não precisa. No mundo espiritual, todo mundo sabe que onde eu chego, eu sou filha do Deus Altíssimo. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Pode vir a autoridade, pode vir a professora, pode vir o patrão, pode vir o dono do banco, pode vir quem quer que seja, tentar tirar a nossa paz, nos desassossegar. Você tem que olhar para a pessoa falando, até xingando, ou até zombando a nossa cara, e você fica assim: eu tenho conexão com o céu, eu sou filha de Deus, sou filho de Deus. Tem coisa melhor do que isso, gente. Glória a Deus. Vamos lá. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora, olha, escuta isso. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada, absolutamente nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Logo, logo, gente. Já pensou nós tudo no céu, minha gente? Lembra quem foi lá, quem foi no sábado para a confraternização? Levanta a mão. Como é que estava lá no sábado? Foi bom? Que delícia. Eu tive o maior trabalho de subir naquele muro. Mas, porque eu estava num pano lá e o pano enroscou. Se não tivesse com pano, dava mais fácil. Mas imagine nós agora no céu, sem precisar desse trabalho todo, nós vamos estar assim, ó, flutuando. Ai, meu Deus, todo mundo com peso normal, né, do corpo normal. Nem magro, nem gordo, com o corpo glorificado, sem ser careca, né, Marlon? Com essa careca feia aí. Vamos ser tudo lindos. Ah, Deus, lindo, gente. E vai ser, olha, aquele dia foi tão bom que a gente não queria que acabasse. Ficamos. Imagina o céu que nós vamos ficar direto. Sem acabar, sem noite. E nós renovados, abençoados. Ah, Jesus. É isso que o Senhor quer que a gente faça, queridos. A gente tem que ficar o tempo todo lembrando disso. Aleluia. Por isso que a gente tem que lembrar, para poder lembrar quem está em volta. Quando alguém volta e começa a reclamar da vida, vai falar: peraí, vai acabar, isso aí vai acabar. Alguém tiver uma coisa boa que ficou feliz, vai acabar também. Mas o céu não vai acabar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Continua aí, por favor. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa. A criação já aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus, quem mais? Em que os filhos de Deus, serão revelados. Aleluia. Toda a criação, na esperança, oh my God. Falha técnica. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Oh, meu Deus. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Aleluia. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-la com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Aleluia. E o Pai que conhece cada coração, e o Pai que conhece o seu coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a sua vontade. Aleluia. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Fique em pé, por favor. E sabemos que Deus faz
todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Põe a mão no seu coração. Nós queremos nessa tarde, Deus, te agradecer. Nosso Abba, que cuida de nós, que conhece o coração, a mente e a intenção de cada um. Chegamos aqui e cada pessoa que também possa estar ouvindo nesse momento está chegando na tua presença esvaziados. Estamos esvaziados de nós mesmos e queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja nesse momento de uma maneira extraordinária, fazendo com que cada um de nós que fomos tratados, ouvimos tua palavra e fomos ministrados em alguma área, que venhamos nos arrepender, que venhamos nos corrigir, mudar a rota, para estarmos ocupando a nossa vida, a fim de que sejamos influenciadores daqueles que estão em volta de nós, para influenciarmos a eles estarem também ocupados, não com as coisas dessa terra, mas com as coisas do céu. Esse mundo é passageiro e fútil, como já lemos e ouvimos. Queremos andar contigo, Senhor. Nos ajude nessa tarde, nos perdoe as nossas dificuldades e que a gente saia daqui querendo mudar e mudando a nossa conduta em alguma coisa, que a gente não faça mais da mesma maneira. Que seja mudado alguma coisa, algum comportamento, algum procedimento nosso. E não saiamos daqui sem esse compromisso. Pelo poder do nome de Jesus eu oro, Pai, te agradeço. Digam amém.